Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz D'Adamo e vamos trazer para vocês aqui no nosso boletim diário aí de soja e milho tudo o que impactou no mercado de soja e milho no dia 5 de setembro. Nós vamos falar das notícias relacionadas à demanda aí pela soja americana, como está o clima lá nos Estados Unidos, previsão aí também de clima para a América do Sul, será que o plantio já inicia ou vai um pouco mais para frente? Também vamos fazer uma análise aí sobre os prêmios na exportação e mercado interno. Então fique com a gente aí e acompanhe todas as notícias para que você possa estar sempre aí bem informado. A gente vai começar falando para vocês aí sobre a soja. O mercado de hoje acabou sendo ajudado aí pelas informações da demanda. O USDA hoje divulgou 126 mil toneladas de venda para a China e 190 mil toneladas aí para outros destinos. Então o ponto demanda continua sendo positivo aí para nível de preço, ou seja, o mercado tem buscado a soja americana. A previsão climática também vem ajudando de forma positiva, já que o clima lá continua seco e quente, ou seja, até os últimos mapas aí de temperatura têm mostrado temperaturas mais altas do que estava mostrando nos últimos dias. Nós também tivemos no dia de hoje a recuperação do óleo de soja, fechou com 2,3% de alta. O óleo de soja aí fechou negativo nas últimas duas sessões, então foi importante hoje ele vir para cima e recuperar isso daí. E também a desvalorização do dólar. Obviamente que quando a gente olha isso para nível de reais, ele é prejudicial. Mas olhando aí a nível de bolsa, sim, a desvalorização do dólar ajuda a subir a bolsa. Olhando pelo cenário que segura um pouco essa alta de preços, é que o mercado ainda analisa a questão de uma boa oferta mundial. E nós também observamos o mercado realizando lucro aí das posições. Como o mercado veio subindo bem nos últimos dias, é natural que o mercado em algum momento passe a vender suas operações, reduzir suas posições e realizar lucro dela. Então isso é normal acontecer no mercado e foi um pouco do que a gente viu hoje também. Tá? Com isso nós vimos aí Chicago fechando com mais ou menos 0,20% de alta. Interessante a gente notar que ele fechou aí a 10,2350 de uma máxima aí de 10,2475. Mas ele só ficou positivo bem ali no finalzinho realmente do pregão, tá? Ele trabalhou o dia inteiro aí praticamente em baixa, chegando a operar aí até 10,10, ou seja, o mercado chegou a trabalhar com mais ou menos 10, 11 centes de dólar por bushel negativo e fechou com 2 positivo. Olhando ainda o histórico de preços em Chicago, nós observamos que nós ainda continuamos mantendo os preços acima do pré-relatório de agosto. Obviamente que nós, semana que vem, já vamos ter um novo relatório de setembro do USDA, e entre amanhã e início da próxima semana, nós iremos ver sim o mercado começar a se posicionar para o próximo relatório do USDA. Com relação a prêmios, nós observamos outra alta de prêmios hoje, na faixa de 5 a 10 centes. Os prêmios aí setembro e outubro têm subido porque existem os compromissos a serem embarcados de soja em setembro e em outubro, e o mercado não está conseguindo comprar essa soja num nível satisfatório para cumprir os programas aí de setembro e outubro. Então nós devemos ver ainda os prêmios para setembro e outubro no porto aquecidos, ou seja, trabalhando de forma firme. Novembro, dezembro, a gente acredita que o nosso programa de exportação deve cair drasticamente aqui, ficando mais centralizado aí para o porto do Rio Grande do Sul, mas lá foi um estado que teve uma condição de safra boa esse ano, ainda tem um bom estoque de passagem, então obviamente que a gente vai ver uma outra situação para lá. Mas frisamos, nós ainda vamos ver o mercado interno precisando adquirir soja, então falando em prêmios no interior, nós vamos ver os prêmios ainda aquecidos aí por mais tempo. Já com relação aos prêmios para 2025, nós continuamos vendo aí o quê? Uma queda dos prêmios, por quê? Porque houve farm selling. Nós comentamos com vocês em alguns vídeos atrás que a partir do momento que o produtor começasse a vender um pouco mais, nós veríamos os prêmios 2025 ceder. E foi o que aconteceu, nós tivemos aí nos últimos dias um pouquinho mais aí de volume de venda pelo lado do produtor, automaticamente o pessoal já começou a tirar em prêmio aí 2025. Com relação aos preços em reais, nós vimos baixas aí em praticamente todo o Brasil, né? Praticamente o Mato Grosso se manteve, porque lá está muito mais concentrada a soja para o mercado de esmagamento, o mercado interno. Mas Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, aí na faixa de 1 a 2 reais de queda. Paraná também na faixa aí de 2 reais de queda no sul do Brasil. Já para o mercado de milho, nós observamos aí que o que favoreceu aí as notícias foram
a questão do clima quente e seco e a desvalorização do dólar. Então, fatores que também impactaram na questão do quê? Na questão do soja, impactaram também no milho. Só que o mercado ainda acredita numa boa safra americana e também viu realização de lucro. Então isso exerceu um pouco mais de pressão nos preços aí, tá? Então nós vimos Chicago fechar com mais ou menos aí 0,40%, 0,50% de baixa, na faixa de 1 a 2 cents. Dezembro permanecendo ainda acima dos 410. Quando a gente olha aí a curva do histórico de preços em Chicago dos últimos 120 dias, nós observamos que o nosso preço ainda permanece acima da curva de julho para cá. Em reais, nós vimos poucas alterações nos preços de milho, porque pelaquilo que nós temos falado para vocês, o mercado está muito concentrado no quê? No mercado interno. Essa precificação de mercado interno tem automaticamente feito com que o preço do milho acabasse ficando mais estável e com poucas variações. Onde a gente viu o mercado hoje cair um pouquinho mais aí foi no porto de Paranaguá, e que acabou refletindo em algumas praças, como por exemplo Campo Mourão e Guarapuava. Com relação ao dólar, o dólar caiu bem na data de hoje, foi o principal motivo aí dos preços em reais terem caído. O dólar chegou a fechar com 1,20% de baixa, trabalhou na mínima aí de 5,5700, fechando a 5,5715. Por quê? Foram divulgados os números de empregos americanos, onde o mercado esperava a abertura de mais 140 mil vagas de emprego, foi divulgado 99 mil vagas, ou seja, o mercado percebe com isso que a volta do crescimento americano está um pouco mais lenta do que esperado. Então isso deve acelerar um pouquinho mais o que? A queda de juros americana. E aí a gente olha para um cenário onde juro americano deve cair um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais forte para acelerar a economia americana, esse dinheiro tende a migrar para outros países. E aí que você tem uma entrada de dólar maior no Brasil, impactando aí principalmente na nossa moeda, aí no real em relação ao dólar. Com relação ao clima, nós percebemos que a questão das chuvas aí pouco mudou, permanecem com praticamente chuvas aí abaixo da média para quase todo o cinturão produtivo de soja e milho. Em compensação, nós observamos o que? O aumento de temperaturas. Então, tudo isso o mercado está olhando, está analisando e está precificando. Lógico, por já estar em final de ciclo, a gente comenta com vocês. Uma quebra agora ela é de pouco potencial. Na América do Sul, nós vimos chuvas aí principalmente na região do Rio Grande do Sul, na faixa de 20, 30 milímetros. Paraná ali mais ao sul, chovendo 5, 7 milímetros. E com isso, obviamente, a gente percebe que aí as próximas chuvas dão uma reduzida, né? Então, chuva mesmo praticamente ali só mais ao médio sul do Rio Grande do Sul, que ali pode chover em torno de 15 a 25 milímetros, tá? A região mais norte do Brasil também recebe um pouco mais de chuva ali na faixa de 20, 25, mas a região central ali, pegando os estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, continua sem chuva. Isso olhando o cenário até dia 11 de setembro. O mercado um pouco mais longo climático, aí observando chuvas aí mais ou menos até o dia 20 de setembro, esse cenário de chuvas para a região central já começa a melhorar um pouquinho. Mas ainda precisamos chegar mais próximos para ter a certeza se realmente vem chuva aí ou não. Bom, meus amigos, hoje nós ficamos por aqui. Essas foram as notícias aí que movimentaram o mercado agrícola aí de soja e milho relacionado à Bolsa de Chicago, que impactou aí dentro do nosso mercado interno também. A Daily Agro está aqui à sua disposição para te ajudar nas estratégias de comercialização. Para isso, eu vou deixar o nosso telefone aqui na descrição do vídeo. Então, entre em contato, assim podemos ajudá-los, orientá-los da melhor forma possível. Que tenham todos aí um bom dia, fiquem com Deus e um forte abraço.